Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Hebreus 7, de 23 a 26. Amém? Hebreus 7, de 23 a 26, que tem por tema: Porque Jesus pode salvar hoje e sempre. Amém? Porque Jesus pode salvar hoje e sempre. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Jesus, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou e está vivo no céu. E o desejo do coração de Jesus e de Deus é que a humanidade aceite-o como único e suficiente Salvador. Se ele quiser, ele pode fazer tudo isso. Mas ele deixou o livre-arbítrio, que é chamado o poder de decisão, o poder de escolha. Cada uma pessoa, ela vai escolher que caminho ela quer seguir, em quem ela quer, em quem ela quer acreditar, em quem ela quer confiar. Você é livre para tomar cada uma dessa decisão. Mas saiba, Jesus pode salvar hoje e sempre. Basta o ser humano dar o primeiro passo. Basta você querer compromisso, querer uma entrega, uma responsabilidade e confessar. Confesse seus pecados ao Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele. Dedique-se às coisas de Deus e às coisas do céu, confiando sua vida na mão de quem pode fazer todas as coisas. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: Porque Jesus pode salvar hoje e sempre, na passagem de Hebreus 7, de 23 a 26. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo Hebreus 7, 23 a 26. Amém? Que diz assim: Os outros sacerdotes foram muito, porque morriam e não podia continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não pode passar para ninguém. E por isso ele pode salvar, hoje e sempre, os que ele, os que, os que por ele chegam a Deus, por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor deles ou delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Amém? Glória a Jesus. Ele foi levado acima dos céus. Então você vê, né, nessa passagem de Hebreus 7, 23 a 26, o autor destaca a superioridade do sacerdote de Cristo em comparação com os outros sacerdotes levíticos, que era temporário e imperfeito. Não é verdade? Jesus, como sumo sacerdote, é eterno. Glória a Jesus. É eterno, santificado, sem pecado e pode interceder eficazmente por aquele que quer chegar a Deus por ele. Não é verdade? Então existe uma diferença. A diferença entre Jesus e o sacerdote antigo são imensa. O mesmo acontece entre Jesus e os falsos sacerdotes de hoje. Não é verdade? O falso sacerdote de hoje. Existe uma diferença enorme. E a diferença é o quê? Que eles eram humanos, mas eram falho, pecador, desobediente e ingrato. Ah, irmão, mas Jesus não era humano?
Amém. Era humano, mas Jesus não tinha pecado. Jesus foi separado, selecionado. Existe a diferença aí. Não é verdade? Então, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz e garante que nosso Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é que sabe que caminho será determinado para o homem e sabe como dirigir os seus passos, como diz em 1 Timóteo 2, 5, 6. 1 Timóteo 2, 5, 6 diz: Por isso existe um só Deus, uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Glória a Jesus. Todos sejam salvos. Então, Jesus pode salvar hoje e sempre, não é verdade? Então, por que ele pode salvar? Porque Jesus não morreu. Ele morreu como humano, ressuscitou e está vivo acima dos céus, não é verdade? Então, Jesus pode salvar hoje e sempre, devido à sua natureza eterna e o sacrifício que fez na cruz, oferecendo-se como o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade, a sua vida eterna e o seu sacerdócio permanentemente, que nunca passa para outros. Permite-lhe interceder por aqueles que se aproximam de Deus através dele. Não é verdade? Aproximando, Deus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado para com Deus. Então, por isso que ele diz que ele intercede a Deus por mim e por você. Mas que sacrifício? Foi o sacrifício perfeito. A morte de Jesus na cruz é vista como um sacrifício perfeito para a remissão dos pecados, um resgate correspondente que pagou o preço da salvação de todo ser humano. Não é verdade? E por que nós precisamos da vida eterna? Né? Porque essa vida aqui vai passar, essa carne vai voltar ao pó da terra. Mas a nossa alma vai para onde? A tua alma vai para onde? Não é verdade? Então, a natureza da eternidade. Jesus não é apenas um ser humano que morreu, mas também uma entidade eterna, o Filho de Deus que vive para todo sempre. Então Deus quer que eu e você viva para sempre. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Não é verdade? Mas infelizmente a decisão é de cada um de nós. Certo dia eu vi um cantor famoso dizer que ele não queria ir para o céu para estar lá com uns anjinhos tocando brem, 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 brem. Ele não queria. Ele disse com a boca dele: eu prefiro ir para o inferno, porque lá tem cerveja, tem pagode, tem mulher nua. Ele disse isso. Então, ele mesmo está se condenando. Não é Deus que condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. O ser humano, com sua própria boca, a sua própria decisão, faz a sua própria escolha. Não é verdade? Como eu disse, eu não tenho nada a ver com isso. Felizmente, cada um decide aquilo que quer. Deus deu o livre-arbítrio de você escolher que caminho você quer seguir e que Deus você quer seguir. Saiba que só existe um Deus, no céu e na terra e debaixo da terra. Não é verdade? Então, um sacerdote permanente, Deus, Jesus Cristo, é um sacerdote permanente. Ele não passava para ninguém, porque ele é permanente. Não é verdade? A sua vida eterna e o seu sacerdote permite-lhe interceder continuamente por aquele que se aproxima, por aquele que quer se aproximar de Deus através dele. Por isso que o sacerdote dele é permanente. Não é verdade? Então, nós precisamos dessa salvação, uma salvação completa. Jesus pode salvar totalmente aquele que se aproximar de Deus através dele, pois vive sempre para interceder por aquele. E como é que eu consigo isso, irmão? Pela fé, meu amado irmão. Pela fé. Romanos diz que pela fé, se tu crer, tu tem que confessar que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador e tu serás salvo. Tu precisa confessar. Não é verdade? É pela fé. A salvação é pela fé. Se tu ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração.
Amém? Glória a Jesus. Então a salvação é fé. A salvação é apenas um ato passado, mas um processo contínuo que se manifesta na fé e na vida daqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Jesus. Então o que a gente aprende? Jesus pode salvar hoje e sempre, porque ele é eterno. Oferece um sacrifício perfeito e contínuo e intercede por aquele que crê nele, garantindo-lhe a salvação completa, e é a esperança de vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Então, por que, meus irmãos? Essa carne, ela precisa de quê? De um banho, de uma água, de um sabonete, de um perfume, de roupa, não é verdade? Mas e a tua alma precisa de quê? Não é verdade? Tua alma precisa de quê? Tua alma precisa de um louvor, tua alma precisa de uma palavra, tua alma precisa de uma pregação, tua alma precisa se aproximar de Deus para que você possa ter intimidade, compromisso, relacionamento e daí entregar a sua vida a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, você pode ver que nós precisamos ficar o quê? Vigilante, né? Fique vigiando, pois vocês não sabem em que dia chegará o seu Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Não é verdade? Então é mesmo assim. Você precisa ficar vigilante, porque você não sabe qual dia Jesus vai chegar. E a palavra diz que ele virá como um piscar de olho, né? Como um ladrão que arromba a casa, arromba o banco e ninguém sabe. Então Jesus vai vir como um piscar de olho e de repente tudo passou. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês menos estiver esperando. Menos que você estiver esperando. Como diz em Apocalipse 3,11, diz, eu venho e venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Amém? Glória a Jesus. Então, nosso Senhor e Salvador sempre tem uma saída para nós. Ele ainda está fazendo parte da nossa vida e nossa história. Deus ainda está fazendo parte da minha vida e da tua história. Mas Ele precisa que você tome uma decisão de entregar sua vida a Ele e viver para Ele. Amém? Glória a Jesus. Então, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Porque Jesus salva hoje e sempre. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que está no livro de Colossenses 2, 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7, que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue, continue a viver nele, entronizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinado, transbordando, transbordando de gratidão. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, controla todas as áreas de minha mente, Senhor. Senhor Deus, quero te agradar-te em todas as coisas, Senhor. Por isso entrego meus relacionamentos, desejos, sonhos, finanças, decisões, trabalho, tempo, lazer, corpo, alma e mente. Deposito, Senhor, tudo em tuas mãos, a fim de ser usado para a tua honra e glória. Declaro neste dia, Senhor, que fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida, Senhor, que agora vivo, vivo no corpo de Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, que, que me amou e se entregou por mim, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que controle todas as áreas de minha vida, Senhor, e conduze-me a tudo que planejaste para mim no dia de hoje. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe, Senhor, todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos dá a sabedoria de entender, compreender e gravar Tua palavra na mente e no coração. Senhor, ajuda todo aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, Senhor. Ajuda aquele que está se recuperando em sua residência. Ajuda aquele que se encontra num leito de um hospital neste momento, Senhor.
Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.